de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos 4, do versículo 32 em diante. Atos 4. Atos 4, de 32 a 34. Eu quero convidar os irmãos para entrarem, para ninguém ficar batendo papo lá fora, tá certo? Que agora é hora de ouvir a palavra. Pedir os diáconos que quem estiver lá fora pode entrar. Só o Rick pode ficar porque ele vai trazer os nossos irmãos americanos. Os outros que estiverem lá não pode, tá certo? Então vamos lá, Atos 4, 32 a 35. Vamos ler numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar a Deus uma vez mais, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa manhã. Nós não somos nada diante de Ti, ó meu Salvador. Ó Deus, nós somos merecedores do castigo eterno. Mas muito obrigado porque Cristo Jesus na cruz do Calvário nos substituiu. Deus amado, nós queremos Te dar toda a glória pela edificação dessas paredes. Mas sobretudo, Deus, Te damos toda a glória por nossa eterna e grandiosa salvação. Ó Pai Celestial, nós Te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós Te louvamos, Deus, porque a nossa salvação foi uma decisão soberana Tua. O Senhor nos escolheu na eternidade e das Tuas mãos ninguém nos pode arrebatar. Muito obrigado porque se nós somos de Jesus, ninguém nos tira de Jesus. E o nosso coração se regozija profundamente em Ti nessa manhã. Deus amado, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Nós queremos Te exaltar. Deus, ajuda nessa pregação que o nome de Jesus seja levantado mais alto possível nessa manhã. Que o Teu Espírito atue com poder em nossas vidas. Ó Deus, e que nós sejamos a igreja que Tu quer que nós sejamos. Ó Deus, que Tu queres que sejamos. Nós Te pedimos, Deus, tudo isso para a glória e honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, há mais ou menos 15 anos atrás, Deus me deu a bênção de estudar no seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. E quando nós chegamos ali, todo seminarista, todo jovem candidato ao ministério, que sonha em ser o pastor, quando tem um dom de evangelista, sonha em ser pastor de uma grande igreja. E para a glória de Deus, no terceiro ano do seminário, eu fui convidado para trabalhar numa das maiores igrejas presbiterianas da cidade de São Paulo, a Igreja Presbiteriana da Lapa. O pastor da igreja, o pastor titular da igreja, é um dos melhores pregadores da nossa igreja na cidade de São Paulo, o reverendo Jorge Canelis. E ele me chamou para trabalhar naquela igreja que tinha lugar para 700 pessoas. Mas ele disse para mim assim: você vem para cá, mas o negócio é o seguinte, você é só um seminarista, só um estudante de teologia, e eu tenho 4 pastores auxiliares. Eu não tenho condição de colocar você para pregar. E eu pensei, meu Deus, eu gostaria de pregar para muita gente, né? Mas é melhor pregar para poucos do que ficar sem pregar. E uma congregação, amados irmãos, num bairro humilde, certo? Na periferia de São Paulo, no Pico do Jaraguá, nos convidou para trabalhar. E eu tive a alegria de trabalhar ali na igreja do Parque São Domingos e naquela época eu pregava 5 vezes no fim de semana. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquela pequena igreja, porque ali eu comecei a pregar a palavra de Deus. E louvado seja Deus, porque ali é uma igreja plantada para a glória e honra do nome de Jesus. E nós tivemos o privilégio de participar. Mas eu sempre com esse desejo do coração falei, Deus, me deixa pregar
pastor, para o maior número de pessoas possíveis. Eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis para Jesus. E aí Deus nos manda para o Chile. Imagina para uma igreja pequena. E a gente chegou ali, irmãos, começou a trabalhar. E Deus abençoou a igreja. E nós plantamos várias igrejas, aumentamos o templo 2 vezes. Mas ele ainda só cabia 300 pessoas. E eu falava, Cleus, eu tenho um sonho de pregar da palavra de Deus, já pregando em vários lugares no Chile, mas pregar todos os domingos para muita gente, para a glória e honra do nome de Jesus. E Cleusa me disse algo que tocou meu coração profundamente. Ela falou, querido, é muito melhor você ir pregar numa igreja que é pequena e Deus a faça crescer, do que você já chegar numa igreja grande, onde tudo já estava construído. Eu falei, mas eu queria pregar numa igreja grande. Irmãos, mas como Deus usou minha esposa. E é um privilégio para nós, quando Deus, irmãos, nos faz começar. Essa igreja aqui já era uma grande igreja, numa grande história. Mas o Senhor nos deu o privilégio de trabalhar junto com os presbíteros, com a igreja, para edificar o novo templo. Mas, irmãos, o que caracteriza uma grande igreja não são essas paredes. Não é a tecnologia que ela tem. O que caracteriza uma grande igreja é o seu compromisso com o Senhor Jesus. Pequenas igrejas podem ser grandes igrejas se elas são comprometidas com as Sagradas Escrituras. Pequenas igrejas são grandes igrejas aos olhos de Deus, se elas amam o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Existem igrejas com grandes templos que não são fiéis às Sagradas Escrituras e que não são fiéis ao Senhor Jesus. E se nós, irmãos, tivermos um grande templo, para deixar de ser fiéis a Deus, é melhor que o nosso templo caia por terra, para que nós caminhemos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus, de fato, irmãos, faça de nós, não uma grande igreja por causa da sua edificação, mas por causa do seu compromisso sincero com o Senhor, com a sua palavra, com o seu chamado e com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse texto que lemos, irmãos, depois que o Espírito Santo cai sobre a igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro prega, 3.000 se convertem, a igreja cresce. Depois de outro sermão, mais 2.000. Eles são presos, são levados ao Sinédrio e dizem que não vão parar de pregar sobre Jesus. A igreja ora, e quando a igreja ora, a Bíblia diz que a terra treme e eles são cheios de intrepidez para pregar a palavra de Deus. E depois de todo esse relatório, a Bíblia vem nos contar um resumo do que é a igreja naqueles dias. A Bíblia nos mostra um retrato das Sagradas Escrituras. E nós olhamos para esse texto nessa manhã e vemos uma grande igreja. E que ao olhar para esse texto, ele seja um espelho para nós. Que ao olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos aqui, que o nosso Deus faça de nós uma grande igreja, como essa igreja que está no texto. E olhando para o texto da palavra de Deus, irmãos, eu pretendo ser bem objetivo nessa manhã. Nós aprendemos que uma grande igreja é uma igreja unida. Uma grande igreja é uma igreja unida. Vamos repetir? Uma grande igreja é uma igreja unida. Versículo de número 32. Leiam todos, vamos lá? Com coragem, irmão. Sei que você está com fome, mas leia com alegria. Vamos lá? Da multidão era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Irmãos, a Bíblia diz que tem uma grande multidão na igreja. Eles já vão chegar logo a 5.000. E a Bíblia diz que ainda que eles sejam uma igreja gigantesca, entre eles há um coração e uma alma. A Bíblia, quando fala de coração no Antigo Testamento, fala do centro da nossa personalidade. Fala do âmago do nosso ser. Fala daquilo que nós poderíamos chamar de útero da nossa alma. E a Bíblia diz então que eles têm um coração e uma alma. A alma lembra a nossa parte material. Deus nos criou como uma unidade, mas com uma parte material e com outra física. E aqui está falando então lá do mais íntimo do seu ser. Diz que a Bíblia que essa igreja, eles eram uma grande multidão, mas eles tinham um coração e uma alma. E isso se manifestava de maneira tão prática que eles não eram apegados às coisas que possuíam. Nenhum deles considerava sua nenhuma das coisas que possuíam, mas eles estavam dispostos a abrir mão de tudo por amor ao corpo, por servir a igreja, para compartilhar o que tinham.
Atos 2 nos lembra disso, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, eles gostavam de estudar a doutrina, mas eles tinham comunhão. Eles sentavam juntos para comer o pão, eles oravam juntos. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que vive em comunhão. E se nós queremos ser uma grande igreja, nós temos que viver em comunhão, nós temos que ser uma igreja unida, nós temos que nos amar uns aos outros, irmãos, no corpo de Cristo nesse lugar. Não adianta nada, irmão, ter uma grande edificação, se eu não tenho a capacidade de amar a pessoa que está do meu lado. Não adianta nada, irmão, dizer: eu agora faço parte de uma grande igreja, se você guarda rancor no coração contra o seu irmão. Não adianta nada, irmão, dizer: não, eu sou lá da igreja do Guará 2, que tem uma grande construção, se você não fala com o irmão, se você não ora com ele, se você não o perdoou, se você não o confrontou no dia do seu pecado e no dia da sua iniquidade. Meu querido irmão, Deus nos chama a ser uma igreja unida. Nós só seremos uma grande igreja se o amor de Cristo de fato for verdade no nosso coração. Se nós nos amarmos com todo o nosso ser, se nós orarmos uns pelos outros, se nós nos preocuparmos uns pelos outros, se nós nos tornarmos uma comunidade de mútuo pastoreio. Hoje nossa igreja tem muita gente. Eu sozinho não consigo atender todo mundo. Não tem condição. Eu não consigo tomar cafezinho na casa de todo mundo. Não tem jeito, irmão, não é assim. E a Bíblia diz que a prioridade é que eu pregue a palavra para você. Porque se eu largar o púlpito para ir tomar cafezinho com você, você vai falar: fora com esse pastor daqui. Porque o que sustenta a igreja é a palavra. Então, meu irmão, nós temos então que trabalhar no pastoreio da igreja. Você tem que cuidar do seu irmão. Você tem que ligar para o seu irmão. Se você está aqui hoje e viu que o seu irmão não veio na conferência, pegue o telefone e ligue para ele. Pergunte para ele por que ele não veio. Diga para ele: você é muito importante para nós. Nós sentimos a sua falta. O pastor me pediu para eu te ligar. Por favor, não perca a bênção de ouvir a palavra de Deus. Deus nos está dando uma nova igreja para que nós nos amemos mais, para que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus, para que nós vivamos de fato na unidade do Espírito de Deus, amados irmãos. Certa vez, amados irmãos, os fariseus disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. E Jesus disse assim, que é impossível que Satanás expulse a Satanás. E aí Jesus diz um grande princípio que se aplica a nós: porque um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Se nós guardarmos rancor no coração, se nós ficarmos cultivando ódio para com os nossos irmãos, o que nos espera é a ruína, irmãos. Então que Deus use esse tempo para ser um tempo de reconciliação para nós, para a glória e honra do nome de Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de perdão, que essa manhã seja uma manhã de unir o coração, que essa manhã seja uma manhã de lembrar da unidade do Espírito. Pense bem nisso, querido. Jesus orou por você. E quando Jesus orou por você, Ele diz assim: Pai, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja amorosa. Eu já contei para vocês que um outro dia ali do lado, uma irmã visitando a igreja falou assim: pastor, me dá um abraço, porque esse é o único abraço que eu recebo durante a semana. Eu falei: então vem aqui, me dá um abraço direito. E juntei num abraço assim. Nós temos que ser uma igreja que abraça. Nós temos que ser uma igreja que ama. As pessoas têm que ver tanto amor aqui que ela fala assim: aquele povo tem uma cola na mão. Eles colam na gente e a gente não consegue soltar. Eu vou lá naquela igreja, eles são tão amorosos que eu não vou conseguir sair dali. É assim que tem que ser, irmãos, porque esse é o amor de Cristo Jesus em nós. Nós não somos todos iguais. Nós devemos crescer nas mesmas verdades fiéis das Sagradas Escrituras. Mas há uma frase na história da igreja, atribuída a Philippe Melanchthon, grande exegeta, discípulo de Lutero, amigo de Calvino, que eu gosto muito dela. A frase diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Nem todo mundo na igreja é igual a você. Tem um que gosta de cantar mais cântico. Tem outro que gosta de cantar mais hino. Tem outro que só cantaria os salmos. Tem outro que não gosta de cantar nada.
Mas ele é seu irmão. Jesus morreu por ele. E você tem que amá-lo, porque Cristo amou a ponto de dar a vida na cruz por ele. Você tem que carregá-lo no colo. Você precisa beijá-lo. E ainda que ele não seja igual a você, você precisa amá-lo, porque ele é seu irmão. Ele faz parte da sua família. Ele é da família de Deus. Irmãos, que Deus faça da nossa igreja uma igreja unida em nome de Jesus. Amém? Que o diabo não nos divida e nunca nos jogue uns contra os outros, mas que Cristo Jesus, que o Espírito de Deus venha nos unir pelo poder da sua palavra nesse lugar. Que Deus faça de nós uma igreja unida em nome de Jesus. Amém. Quem quer ser membro de uma grande igreja, diga amém. Uma grande igreja é uma igreja unida, mas uma grande igreja é uma igreja proclamadora. Uma grande igreja é uma igreja proclamadora. Vamos repetir? Uma grande igreja é uma igreja proclamadora. Versículo de número 33. Irmãs, leiam só vocês, por favor. Eu quero ouvir a voz das irmãs nessa nova edificação. Então leiam bem bonito. Eu vou contar até 3 e vocês vão ler o 33. 1, 2, 3. Irmãos, aqui está falando da pregação dos apóstolos. No capítulo 6, eles vão entender que a prioridade deles é a oração e a palavra. Eles estavam distribuindo a cesta básica, e quando eles começaram a distribuir a cesta básica lá em Jerusalém, as viúvas dos judeus gregos foram preteridas, e eles começaram a reclamar. E os apóstolos entenderam o seguinte, que se eles parassem de pregar para servir as mesas, a igreja acabaria. Então eles tomam a decisão lá em Atos o seguinte: nós, pois, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E louvado seja Deus por essa tremenda decisão. Porque, irmãos, a partir disso, nós começamos a ter na igreja a pregação como centro da igreja, a pregação como meio principal pelo qual Deus chama os seus eleitos a si, a pregação como aquele dom que traz fé ao seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. Você já parou para pensar que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está enchendo o teu coração de fé? Está esquentando a sua alma? Isso é bíblico, amados irmãos. Eles pregavam a palavra. Mas o texto vem nos dizer como a igreja deve pregar a palavra. O texto diz que a igreja tem que pregar a palavra com unção. Olha para você ver. Diz que eles pregavam com grande poder. Irmãos, eles não pregavam confiados na força da sua eloquência. A maioria deles, irmãos, eram pobres pecadores, que não tiveram acesso à melhor educação de Jerusalém. O nome deles não estava no Jerusalem Times. Eles não foram os melhores alunos da Universidade Hebraica de Jerusalém. A maioria deles era composta de pobres pescadores. Mas eles estavam ali, irmãos, cheios do poder de Deus. Uma igreja que proclama tem que proclamar, amados irmãos, confiada no poder de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ser uma igreja que ora. Nós não podemos confiar na força do braço da carne. Nós temos que confiar na força e no poder do Espírito de Deus. Irmãos, eu tenho alguns amigos, colegas, pastores. Eu vi Hernandes também contar isso, que no ano de 98 eles foram à Coreia. O pastor Balbo falou da igreja presbiteriana da Coreia. Na Coreia tem uma igreja presbiteriana. Osasco e eu ouvimos o pastor dessa igreja pregar no Supremo Concílio da nossa igreja em 2010. A igreja em 2010 tinha 80 mil membros. 80 mil membros. Mas os pastores brasileiros que foram ali no ano 98, nos contaram que eles visitaram igrejas que tinham reuniões de oração 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. 3 reuniões de oração. E eles foram na das 5. E eles disseram que ficaram perplexos, porque quando chegaram às 5 horas da manhã, a igreja estava lotada, amados irmãos, cheia de gente. E eles viram, amados irmãos, algumas pessoas colocando seus carros no estacionamento, botando o alarme e saindo correndo para entrar na igreja, para orar, às 5 horas da manhã, porque senão não haveria lugar. E eles disseram que só tiveram lugar porque eles eram preletores e convidados especiais e tinham um lugar na frente. Irmãos, eu sonho em nome de Jesus
que aqui no Guará 2, as pessoas têm que colocar o alarme correndo e vir correndo para a igreja, porque senão não haverá lugar. Nós sonhamos, irmãos, com as reuniões de oração que aqui acontecerão, onde Deus abrirá os céus, esquentará a nossa alma, e então o poder de Deus irá nos encher, e nós pregaremos a palavra com poder, para a glória e honra do nome de Jesus. Louvado seja Deus! Mas, irmãos, o texto diz que eles não só têm unção quando pregam. A Bíblia diz que a pregação deles é o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho. Irmãos, eles pregam uma mensagem que eles viveram. Eles pregam uma mensagem que transformou o coração deles. Eles não pregam uma mensagem etérea. Eles não pregam unicamente uma religião formal e estereotipada. Eles pregam uma mensagem que mudou o coração deles. Pedro, o homem que há pouco negou a Jesus 3 vezes, nesse mesmo capítulo, é levado diante do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, e lhe proíbem pregar a palavra de Deus. E ele, numa rodinha de pessoas, diante de uma criada, tinha temido e saiu correndo chorando. E agora ele está diante das autoridades da sua nação, que o proíbem de pregar. E ele diz o seguinte: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Eles não podiam proibir. Ele viu a Jesus, ele caminhou com ele 3 anos, ele viu Cristo morto na cruz do Calvário, ele viu a pedra rolar, no 3º dia a pedra rolou, e Cristo ressuscitou, e a história mudou, porque Cristo vive. Irmãos, eles viveram, eles conheceram a Jesus. João diz: o que temos visto, o que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, o que vimos com os nossos próprios olhos, com respeito ao verbo da vida, isso vos anunciamos. Irmão, só pode falar de Jesus quem conhece a Jesus. Eles dão testemunho de algo que eles viveram. E eu quero perguntar para você nessa manhã: você é convertido mesmo? Você tem Jesus no seu coração? Ou você, meu irmão, tem sido um convencido? Você só vem para a igreja por causa talvez dos benefícios que você possa receber, ou das amizades que você tem aqui, ou porque a igreja é uma igreja legal, ou porque a música é muito boa. Meu irmão, eu quero dizer para você aqui nessa manhã, que se você ainda não tem Cristo no seu coração, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se arrepender da dureza do seu ser, e você precisa crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o próprio Filho de Deus, que Jesus é o grande Salvador que Deus providenciou para nós. E se você de fato crê em Jesus, você vai falar de alguém que mudou a sua vida, de alguém que transformou o seu coração, de alguém que mudou o seu ser. Irmãos, uma igreja proclamadora é uma igreja cheia de unção, mas é uma igreja que tem testemunho, é uma igreja que vê Jesus atuando. Irmãos, nós podemos dar testemunho nessa igreja do que Cristo tem feito em nós, na nossa salvação. Nós podemos dar testemunho do que Ele tem feito depois da nossa salvação. Irmãos, nós temos que pregar uma mensagem que temos vivido. Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho sempre, quando necessário use palavras. Que a sua vida seja fruto da vida que você tem com Jesus. Que a sua pregação seja fruto do que a palavra de Deus falou ao teu coração. Mas, irmãos, a pregação deles, além de ser uma pregação que é ungida e que é de ter fruto de testemunho, ela é uma pregação vitoriosa. Olha para você ver o que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Irmãos, nós não servimos aquele Cristo que vemos na repartição pública do Brasil. Você vai no hospital romano e ele está lá com os braços abertos, triste, com a cabeça baixa. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus saiu da tumba. Todos pensavam que o venceram. O inferno pensava que já era o dia da sua vitória. Mas no 3º dia, como disse o pastor, os anjos descem do céu, a pedra rola e Cristo ressuscita para a glória e honra do nome de Jesus. Nós servimos a um Jesus vivo, irmãos. Procure os grandes mestres das religiões. Onde está Maomé? Está morto.
Onde está Buda? Suas cinzas foram queimadas. Onde está Gandhi? Morreu. Ele não vive mais. Procure, meu querido, até pelos grandes homens de Deus. Onde está nosso querido George Whitefield? Morreu. Onde está o nosso querido Spurgeon? Morreu. Nossos amados apóstolos morreram. Onde estão os missionários que vieram a este país? Morreram. Onde está Jesus? Vá à sua tumba. Ela está vazia. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vivo, irmãos. Ele é a nossa vitória. Na sua vitória nós temos vitória. Na sua paz nós temos paz. Então, meu irmão, pare de andar deprimido. Pare de andar assim, eu sou um pobrezinho, eu sou um patinho feio, eu estou passando dificuldade. O seu Senhor ressuscitou. Você serve a um Senhor vitorioso. Coragem, crente. Você está na peregrinação, mas você já sabe o final da história. E o que te espera é a vitória que Cristo Jesus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a mensagem deles, além de ser uma pregação ungida, além de ser uma pregação vivida, além de ser, amados irmãos, uma pregação vitoriosa, ela é uma pregação, amados irmãos, cheia da graça. Porque eu e você não podemos mudar o coração de ninguém. A Bíblia diz aqui que havia abundante graça sobre eles. O favor de Deus estava com eles. Irmãos, as multidões se convertiam, porque Deus resolveu abrir os céus e mandar chuvas de bênção sobre eles. E o favor de Deus era abundante, transbordava. Eu imagino, irmãos, como você ouve o pastor Robert aqui, o pastor Tipton, ele vem aqui, fala, e você percebe que Deus está nesse lugar. E parece que o rio da vida do Espírito de Deus brota do coração do pregador, da palavra da Escritura, e inunda você, inunda o seu ser. Isso é a bênção de Deus, isso é a graça de Deus, isso é o poder de Deus. Não sei se você já percebeu, às vezes tem dias que se prega a palavra e parece que o Espírito de Deus invadiu o ambiente. Era isso aqui que acontecia. E é assim, irmãos, que nós temos que pregar nesse lugar. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Irmãos, nós temos que nos comprometer com as Escrituras, nós temos que amar as Escrituras. Pastor Bob tem falado para você, ore por mim, por favor, ore por mim, ore pelo Jefferson, pelo Rick, por todo mundo que prega aqui. Porque essa igreja tem que pregar a palavra com poder. Essa igreja tem que pregar a palavra com quem vive. Essa igreja tem que pregar essa palavra vitoriosa. E essa igreja tem que pregar para abençoar. Irmãos, uma vez eu li uma história de um pregador puritano, eu acho que foi no livro Entre os Gigantes de Deus, de James Packer. Eu não me lembro muito bem, não lembro o nome do pregador puritano. Mas ele estava pregando a palavra de Deus. E ele então representando na pregação como se o próprio Deus falasse com a igreja. E aí então o pregador toma a Bíblia e dizia assim, Deus dizendo para o povo, eu vos dei a minha Bíblia. O que vocês têm feito com ela? Eu vos dei a minha palavra. Vocês têm a minha voz. Eu me mostro para vocês no idioma de vocês. E o que vocês têm feito? Vocês não têm lido a minha Bíblia. Vocês têm deixado a minha Bíblia na gaveta de suas casas. Você tem deixado a sua Bíblia na igreja. Você tem deixado a sua Bíblia em qualquer lugar. Você não tem meditado na sua Bíblia. Você não tem guardado a sua Bíblia no coração para vencer o pecado. Você, meu querido irmão, não tem pregado a sua Bíblia. Então, já que você desprezou a minha Bíblia, a minha carta de amor a você, a minha palavra ao teu coração, eis que agora vos tiro a minha Bíblia, e vocês não ouvirão mais a minha voz, e vocês não terão mais a minha palavra, e vocês não verão mais o resplendor do meu rosto. E enquanto as pessoas ouviam aquela mensagem, elas diziam, por favor Deus, não retire de nós a tua palavra. Irmãos, grandes nações do mundo, que ouviram a palavra, que foram celeiro de missões, que foram lugar onde a palavra foi pregada, estão à míngua espiritualmente. Sabem por quê? Porque elas desprezaram a palavra. Irmãos, é terrível pensar que igrejas onde foi pregado o Evangelho hoje são museus da Europa. Reverendo Roberto Brasileiro vai pregar aqui hoje à noite. Foi pregar na igreja de Horatius Bonar, na Escócia. A igreja de Horatius Bonar, quando ele era vivo, era cheia de 1000 pessoas. E o presidente da nossa igreja pregou ali, há 3 anos atrás, e havia somente 10 pessoas naquela igreja. Que coisa terrível. O que aconteceu?
Irmãos, nós não podemos abrir mão das Escrituras. Nós não podemos deixar de amar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de nos encher dela. Por favor, irmão, ame a sua Bíblia. Abrace a sua Bíblia. Coloque a sua Bíblia no coração. Enche a sua cabeça com a sua Bíblia. Para que Deus guarde os nossos filhos. Para que a próxima geração não se perca. Para que esse país seja diferente. Para a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos que ser uma igreja que ama, que lê, que prega com fidelidade as sagradas Escrituras. Que Deus faça de você um pregador da palavra, amém? Que Deus faça de nós crentes que pregam a palavra, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma grande igreja, porque uma grande igreja é a igreja que proclama a sua palavra. Você quer ser membro de uma igreja grande? Segundo as Escrituras dizem, uma grande igreja é uma igreja unida. Uma grande igreja é uma igreja proclamadora. Mas em último lugar, nessa manhã, o Espírito vem nos falar no texto bíblico, dizendo que uma grande igreja é uma igreja generosa. Uma grande igreja é uma igreja generosa. Repita comigo, vamos lá? Uma grande igreja. Leiam o 34, irmãos, e eu leio o 35. Podem ler. Pois... Vamos ler o 35? E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Você já viu isso acontecendo em algum lugar na terra? A Bíblia diz, irmãos, que aquela igreja não tinha gente necessitada. Não tinha gente passando fome, sabe por quê? Porque o cidadão tinha uma fazendona lá e ele viu os irmãos passando necessidade, ele vendia a fazenda e chegava lá no conselho da igreja, para os apóstolos, para os presbíteros, falava aqui, irmãos, está oferta. O outro tinha 2, 3 casas, falava assim, rapaz, o irmão está com fome, eu tenho 2, 3 casas, para que isso? Não preciso disso. Vendia a casa e dava para a igreja. É um negócio fenomenal. E aí eles traziam os valores correspondentes, aqui, o total do que eles vendiam. Essa é a ideia. E aí a Bíblia diz que eles chegavam e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí então a igreja distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É uma igreja generosa. Não é uma igreja que idolatra o dinheiro. Não é uma igreja que ama o Deus dinheiro. É uma igreja que administra os seus bens, sim, para dar conforto à sua família, para dar uma boa condição ao seu lar. Mas como dizia João Calvino, o crente trabalha para sustentar a sua família, para dar a ela uma boa dignidade, para sustentar a igreja e para abençoar o necessitado. Uma igreja generosa, amados irmãos. E a Bíblia diz então, que então se distribuía a qualquer um e não havia necessitado entre eles. Aquela igreja não tinha gente passando fome, não tinha gente passando necessidade, porque ela era, amados irmãos, uma igreja generosa. E o texto vai contar para nós a história de um moço chamado José ali. E ele era tão crente que os apóstolos botaram o nome dele de Barnabé, que significa filho da exortação. E a Bíblia diz que José tinha uma fazenda, uma roça lá, e ele vendeu e trouxe aos pés dos apóstolos. Oh, que moço crente era José. Ele foi um dos maiores pastores da história da igreja. Barnabé tinha um coração pastoral imenso, maior até do que o do apóstolo Paulo. Mas, amados irmãos, alguém olhou José dando aquela oferta. Alguém ficou sabendo daquela oferta que José tinha dado. E a inveja brotou no seu coração. E Ananias com Dona Safira, sua mulher, vão lá e vendem um lote na cidade, não era nem uma fazenda. E eles falam assim, nós vamos pegar parte do dinheiro e vamos lá para os pastores, certo? E vamos dar uma parte para a igreja, como se a gente estivesse dando tudo. E aí chega lá Ananias, e ele vai falar com o pastor Pedro, pastor, eu trouxe aqui essa oferta, e aí o Espírito Santo coloca no coração de Pedro e diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não mentistes aos homens, mas ao Espírito de Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Ananias cai morto na mesma hora. 3 horas depois chega a Dona Safira, e está lá o pastorzão Pedro, pastor titular da igreja de Jerusalém. Ele então pergunta, Ananias, Safira, minha querida, vocês venderam por tanto aquele terreno? Ela, claro, pastor, meu marido falou para o senhor que nós vendemos por tanto, então foi por tanto. Aí ele fala, minha querida, por que você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ela não deveria submeter-se ao seu marido quando ele estava em pecado.
A submissão só pode ser quebrada quando ela vai contra a autoridade de Deus. Mas ela se submeteu ao pecado do seu marido. Ele fala, por que você entrou em acordo, Safira? Agora estão chegando os jovens ali que sepultaram o seu marido e eles vão levar você. E ela, caiu morta naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles amaram o Deus dinheiro. Porque eles colocaram Mamon no lugar de Jesus. Porque eles quiseram promover-se a si mesmos e ter uma imagem de generosos. Mas a sua mesquinharia e o seu amor ao dinheiro e o seu coração fechado mataram-lhes, tiraram-lhes a própria vida. Tem gente que está na igreja, irmão, que ouve a palavra, mas está morrendo porque o Deus dinheiro é o Deus assassino. É um Deus que mata, porque coloca as suas esperanças no dinheiro. Então ele vê o irmão comprar um carro e ele fica carcomido de inveja. Ele vê o irmão construir uma casa e ele fala, por que Deus deu aquela casa para aquele irmão e não deu para mim? Irmão, o coração dele está doente, está enfermo, está em fel e amargura e ele precisa de Jesus. Irmão, preste atenção, o seu dinheiro é de Deus. 10% de cara você tem que devolver para ele. Ele é mandamento. 90% é para você administrar. Tá certo? Mas você ainda pode ser generoso com esse 90%. Porque você tem que administrar de uma maneira que glorifique a Deus. Irmãos, está muito bom a gente estar aqui dentro, não é verdade? Mas nós ainda temos, se eu não me engano, pelo menos 700 mil reais para pagar. Nós precisamos ser generosos, meus amados irmãos. Nós estamos recebendo um empréstimo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Vai nos ajudar a pagar, em partes, mas depois nós temos que pagar o empréstimo. Então, irmãos, que a gente não fique aqui dizendo, nossa, que bom templo, que coisa boa, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas que você, em nome de Jesus, seja generoso. E hoje aqui, já preste atenção, à noite no culto, nós vamos ter uma oferta especial de gratidão a Deus pela construção do nosso templo. E você vai ofertar com alegria, porque é uma igreja generosa. Mas, irmãos, não é só nessa oferta que vem de você, não. A própria administração da igreja é generosa. Hoje, para a glória de Deus, quase 30% do que a igreja presbiteriana do Guará 2 arrecada é para fora da igreja. E nós sonhamos que possa vir a ser 40% para a glória e honra do nome de Jesus. 10% vai para sustentar a igreja presbiteriana do Brasil. 5% para sustentar o nosso presbitério aqui na região. E os outros 15%, mais ou menos, irmãos, são para sustentar missionários ou pessoas a quem ofertamos para a glória e honra do nome de Jesus. E quando a igreja investe em missões, ela está sendo muito abençoada, porque ela está investindo na prioridade de Deus. Irmão, então nós não podemos ser mesquinhos. Deus construiu essa igreja aqui para ela ser uma bênção nesse lugar. Mas nós já estamos sonhando com os grupos familiares de Águas Claras. Nós já estamos sonhando que em Águas Claras, logo nós tenhamos um auditório para 200 novas pessoas. E aí nós vamos ser uma igreja com 700 aqui e 200 lá, uma igreja de 900 membros. Para a glória e honra no nome de Jesus, funcionando em 2 lugares diferentes. Mas para isso você tem que ter o seu coração generoso, irmão. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós sonhamos adotar mais missionários. Nós sonhamos, irmãos, mandar missionários para vários continentes. Para a Europa, para a África, para a Ásia, para a América do Norte. Para a glória e honra do nome de Jesus. Mas nós precisamos ser um povo generoso. Você precisa ser generoso, irmão, com seus recursos. Você precisa abrir mão de você mesmo. E se necessário for, doar a sua própria vida para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus continue fazendo da nossa igreja uma igreja generosa, para a glória e honra do Senhor. Irmãos, nossa oração é que Deus faça da igreja presbiteriana do Guará 2 uma grande igreja, uma igreja cheia de vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você se alegre nesse fim de semana de festa, que você louve a Deus nesse momento especial, e que a sua vida seja uma grande bênção nas mãos de Jesus, para que o nome do Senhor seja honrado sobre tudo e sobre todos, e que nesse lugar Deus faça de nós uma grande igreja, uma igreja unida, uma igreja proclamadora, uma igreja generosa, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos orar? Pastor Bill Tipton vai orar por nós. Oremos a Deus, oremos com o pastor Bill Tipton.